Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast, sempre um prazer estar aqui para mais um episódio de revisão. Então, para você que está acompanhando a série de revisões aí, a gente tem feito um tema aí a cada 2 semanas focado na prova do CBO, porque a gente sabe que é tão importante quanto estudar a revisão desses assuntos. O tema de hoje é um dos temas mais importantes da prova, que é a retina. Muitas questões de retina, tanto na teórica 1, teórico prática e teórica 2, então não dá para ir para a prova sem saber muito bem retina, que é um tema que a gente adora. Para mim, particularmente, a especialidade mais bonita da oftalmologia. E a gente vai dividir esse podcast, né, essa revisão, na verdade, em 2 partes. Primeira parte, bases e doenças vasculares da retina, que é hoje. E a segunda parte, a gente vai falar das doenças degenerativas e cirúrgicas da retina. Vamos lá, Flavinho, pode começar a sua parte aí com bases e exames complementares aí na parte de retina. Muito bem, muito bom estar aqui novamente com você. Vamos começar por um tema que não é aquele tema gostoso da gente estudar, né? A gente vai começar pela parte de bases e da parte de bases de vítreo. Aqui, galera, a gente vai falar mais sobre os conceitos importantes para a sua prova. E já na embriologia, a gente tem que lembrar que o vítreo, ele tem aquela questão do vítreo primário, secundário e também o terciário. O primário, ele já se forma ali, logo no primeiro e no segundo mês de desenvolvimento da criança, e ele precisa regredir. Ele regride ali por volta do 4º ao 9º mês. Só que quando ele não regride, galera, ele começa a causar alguns problemas. Um deles, e na verdade o mais grave relacionado a isso, é exatamente a persistência da vasculatura fetal. E aí você vai ter até uma opacidade de meios bem importante, porque você persistiu essa vasculatura, vai dar baixa de visão, vai dar ambliopia, vai dar um monte de coisa que não vai ser interessante para a criança. Mas além disso, a gente também tem o ponto de Mittendorf e tem também as estrelas epicapsulares, que aí podem permanecer, a gente consegue visualizar essas imagens na nossa biomicroscopia. Bem, esse é o vítreo primário. Já o vítreo secundário, galera, ele vem exatamente para ajudar o colabamento desse vítreo primário. E o vítreo terciário, ele é importante por quê? Porque ele vai constituir exatamente ali as ônulas do cristalino, na verdade. Tá certo? Muito bem. E agora alguns dados gerais já sobre esse vítreo formado. Ele é importante porque é aquele famoso gelzinho que a gente fala para o paciente, que ocupa até 80% do volume ocular. E qual é o mesmo principal componente desse vítreo? É exatamente a água. Agora, beleza, a gente lembra que é a água, mas a gente tem que lembrar também dos outros componentes. E aí, galera, essencial é a gente lembrar do colágeno, que é o principal, é o colágeno do tipo 2, mas a gente também tem o colágeno do tipo 9, tem a condroitina e tem alguns constituintes celulares, como por exemplo os hialócitos, alguns fibroblastos e também ácido hialurônico. Muito bem, quando a gente tem algum problema, por exemplo, uma mutação em genes que decodificam, por exemplo, o colágeno do tipo 2, a gente tem a famosa síndrome de Stickler, que é a principal vitreorretinopatia hereditária, e ela dá problema não só no olho, porque você também pode ter alterações faciais, do tipo umas displasias faciais, articulares, mas a gente também tem alteração no olho. De que tipo? Principalmente descolamento de retina. É a principal vitreorretinopatia hereditária associada ao descolamento de retina. A outra síndrome que eu queria que você lembrasse é exatamente a síndrome de Wagner, que aqui, na verdade, você vai ter uma mutação no gene do versican, que é meio que um subtipo de condroitina. Aqui a gente não tem alteração sistêmica, mas no olho a gente vai ter também associação com descolamento de retina. E aí, para a gente vencer essa parte do vítreo, quero só relembrar com você as partes do vítreo. Então a gente vai ter, por exemplo, o córtex, o core e também o conteúdo mais celular. E aí, galera, no córtex eu tenho que só relembrar com você exatamente o que é que tem mais presente nesse córtex. E nesse córtex a gente vai ter então mais colágeno, mais células e também mais proteínas, em detrimento de glicosaminoglicanos e também de fluidos. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem também a hialoide anterior e a hialoide posterior, que são regiões muito importantes no quesito de troca metabólica. Beleza? É isso que você tem que lembrar do córtex. Já em relação agora ao core, a gente tem que lembrar exatamente que é o oposto do córtex. Então aqui no core vítreo, no núcleo vítreo, digamos assim, a gente vai ter exatamente mais glicosaminoglicanos e mais fluidos. É exatamente o oposto do que eu acabei de te falar lá no córtex. E de células, pessoal, a gente tem que lembrar principalmente do hialócito, mas também tem fibroblastos, tem macrófagos. Agora, cuidado. Lembra lá, qual é o principal componente do vítreo?
já te disse, é água. É uma pequena parte desse vítreo que, na verdade, a gente vai ter de conteúdo celular. Beleza, de vítreo, de verdade, é basicamente isso que você precisa saber. Agora, já passando realmente para a retina, pessoal, tem muita coisa. Aqui a gente vai resumir basicamente o que a gente vê que cai mais em prova e que talvez seja também interessante para a sua prática. Primeira coisa delas é a gente lembrar daquela região da mácula, aquela parte ali compreendida entre as arcadas vasculares, que tem pelo menos 2 camadas de células ganglionares da retina. E aqui, pessoal, a gente tem sempre que lembrar que a fóvea, o centro da mácula, ela está localizada temporal e inferior em relação ao nervo óptico. E aí lembra lá, 5,5 milímetros para a mácula, 1,5 milímetros para a fóvea, 0,35 milímetros para a região da fovéola. E lá na fovéola, lembra, a gente só tem retina externa. Beleza? Mais uma dica aí para você lembrar, principalmente quando forem falar de oclusões vasculares, principalmente o lado arterial, que na fóvea a gente só vai ter ali retina externa. Agora, é importante também, quando a gente está se situando no fundo do olho, relembrar algumas estruturas. Por exemplo, a ampola da vorticosa. Em que é que isso vai te ajudar a se situar no fundo do olho? Lembra lá? Exatamente, a ampola da vorticosa delimita a região do equador do olho. Você já está mapeando muito bem se você conseguir detectar no fundo de olho a vorticose. Você já está tendo um bom exame, digamos assim. Outra dica que você tem que avaliar nas estruturas do fundo de olho é: você tem que tomar cuidado quando você for fazer uma panfotocoagulação, porque você vai evitar ali os meridianos das 3 e das 9 horas. Por quê? Porque ali tem estruturas super nobres, galera. Lembra lá? Artéria ciliar posterior e também o nervo ciliar posterior. São estruturas super nobres, tanto para a sensibilidade do olho, para acomodação, adaptação ao escuro, enfim. Se você faz uma panfoto ali naquela região, você pode piorar toda essa conjuntura. E dessa parte mais, digamos assim, topográfica, a última coisa que eu preciso falar com vocês é em relação à espessura da retina. Lembra lá, vamos adquirir como regra geral que a espessura ela vai ser maior na região do polo posterior e à medida que você vai caminhando ali para a periferia, essa espessura vai diminuindo. Agora, cuidado. Tem um ponto lá na mácula que a espessura é bem menor. E eu já acabei de te falar o porquê. É exatamente na região da fóvea que a gente só vai ter retina externa, como se a gente tivesse só metade da retina naquela região. Por isso que a espessura na fóvea, apesar de estar ali no polo posterior, também vai ser bem fininha. Aí lembra lá comigo, lembra quando você estava lá na graduação, estudando a histologia, tinha as temidas 10 camadas da retina, que agora você como oftalmo, residente de oftalmo, já fazendo a prova do CBO, tenho certeza que você já tem decorado todas essas camadas. Meu papel aqui agora vai ser só relembrar para você. E a gente vai começar exatamente pelo epitélio pigmentado da retina, que é mais fácil a gente lembrar o que ele não faz do que o que ele, na verdade, ele faz, porque ele tem inúmeras funções. É uma simples camada, uma monocamada de células cuboidais hexagonais, só que ela participa em um monte de processos, galera. Vamos relembrar? Tem inúmeras funções: participar da regeneração do pigmento visual no ciclo visual, produzir VEGF, TIMP, PDF, fagocitar segmentos externos dos fotoreceptores e uma extremamente importante, que é participar da barreira hematorretiniana externa. Grave esse conceito, porque a gente vai ter outra barreira hematorretiniana, que é a interna, que aí é outra história, é o endotélio da parede dos vasos. Aqui a gente tem como EPR a barreira hematorretiniana externa. Essa é a parte mais externa da retina, é um epitélio, né? Realmente retina neurosensorial. Adentrando na retina neurosensorial, a gente começa a falar dos fotoreceptores, que você também já sabe, a gente tem os cones e os bastonetes. Só que a gente divide esses fotoreceptores também em segmentos. Começando pelo segmento externo, o que você precisa saber é que é exatamente ali que começa o seu ciclo visual. A fototransdução, o ciclo de Wald, é exatamente ali no segmento externo que ele começa. E a outra coisa do segmento interno que você precisa saber é que a gente tem basicamente duas zonas, a zona elipsoide e a zona mioide. Eu gravei da seguinte forma: zona elipsoide, a gente tem que saber que tem mitocôndria. Mitocôndria está relacionada ao quê? À energia. Então a zona elipsoide é a zona da energia ali do fotorreceptor. Já a zona mioide, galera, a gente vai ter outras organelas, como por exemplo o retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Beleza? Aí a gente fecha o segmento interno.
Agora, é importante a gente saber algumas diferenças entre cones e bastonetes. Começando pelo número, a gente tem basicamente 7 milhões de cones, enquanto que de bastonetes a gente tem aproximadamente ali 120 milhões de bastonetes. É muito mais bastonetes do que o que a gente tem de cone. Em relação à localização que o cone está mais presente, é exatamente ali no centro da fóvea. A densidade maior de cones é exatamente ali na região do centro da mácula. Já em relação aos bastonetes, a gente tem basicamente um pico de densidade de bastonetes ali entre os 10 e 20 graus em relação também ao centro da fóvea. Outra coisa importante é saber a função. Cones que começam com a letra C vai ser importante para a gente ter a divisão de cores e também ter uma boa acuidade visual. Foi ruim, mas é para você lembrar que é CC. Tanto cores como também a acuidade visual. Você não tá ficando igual o Iago, não, né, Flávio? Tô convivendo demais com o Iago. Tô convivendo muito com ele, hein? Mas só pra falar, né? A zona elipsoide, a zona da energia, ela é a mais externa também, Perfeito, ainda acrescentou essa do externo. Muito bem. E aí a gente tem que lembrar que a gente nos cones tem a iodopsina e nos bastonetes, que em inglês é rod, a gente tem a rodopsina. Beleza? Para você lembrar que a rodopsina é do bastonete. E o bastonete é importante tanto para a visão mais noturna, lembrando que só um fóton já é suficiente para estimular um bastonete, e também para percepção de movimentação. Continuando nas camadas da retina, a gente vai ter também a membrana limitante externa, que é o prolongamento externo das células de Miller, e aí a gente chega na camada nuclear externa, que tem ali o núcleo dos fotorreceptores. E aí esses fotorreceptores vão fazer sinapse com outras células, exatamente ali na camada plexiforme externa. Toda vez que você ouve esse nome, plexiforme, é exatamente uma área de sinapse. Sinapse com quem? Com as células que estão ali na camada nuclear interna. Flávio, fala para mim quem são. Bipolares, horizontais, amácrinas e o núcleo da célula de Miller também está por ali. Muito bem, essas células que estão ali na camada nuclear externa, elas são muito importantes também já para começar uma modulação do estímulo elétrico que acabou de começar ali nos segmentos externos dos fotorreceptores. Passando agora para a camada plexiforme interna, a gente vai ter a sinapse entre essas células da nuclear interna com a próxima camada, que são as células ganglionares da retina, que a gente tem basicamente 1.200.000 células ganglionares da retina. E aí, galera, todo neurônio vai ter o quê? O núcleo, vai ter o dendrito e vai ter o axônio. O axônio dessas células ganglionares da retina vão compor a camada de fibras nervosas da retina. Também ali, ó, 1.200.000 fibras nervosas. E a última camada é exatamente a membrana limitante interna, que agora é o prolongamento interno das células de Miller. Beleza, galera? E aí a gente termina todas as 10 camadas da retina. A última coisa ainda falando das células bipolares que eu queria comentar com vocês é que elas ainda podem ser, por exemplo, do tipo on e do tipo off, e elas ainda podem ser do tipo difusa e do tipo anã. O que é que acontece? Quando você tem uma do tipo on, você tem uma despolarização. Quando você tem uma do tipo off, você tem uma hiperpolarização. E aí o bastonete, galera, só tem bipolar do tipo on. Que até na hora da aula a gente lembra, né? Basta on nele, bastonete. Então, só tem célula bipolar do tipo on. Para a gente finalizar a base de retina, só dar uma relembrada na vascularização. E aqui, galera, é essencial a gente lembrar da retina interna, a gente vai ter como suprimento sanguíneo exatamente a artéria central da retina, que é um ramo da artéria oftálmica que vem lá, etc., da carótida interna. Já a retina mais externa, o seu suprimento vem da córeo capilar. E a córeo capilar, compondo a coroide, o suprimento vem exatamente ali da artéria ciliar posterior curta. De uma só não, na verdade. São várias artérias ciliares posteriores curtas. Beleza, galera? De base de retina, era isso que a gente precisava saber mais, tá certo? Agora, a gente já vai dar um passo adiante para a gente falar sobre os exames de imagem. E a minha responsabilidade aqui com vocês é falar sobre autofluorescência, angiofluorescenografia e indocianografia. Começando pela autofluorescência, galera, é desses exames que eu vou falar aquele que não usa contraste. Cuidado, isso já foi cobrado em prova, não caia nessa pegadinha. Autofluorescência, a gente não usa contraste. Os próprios fluoróforos naturais que a gente tem na retina, eles, quando estimulados, emitem luz. E aí o principal que a gente tem no nosso olho é exatamente a lipofucsina. E aí a gente tem situações que vão aumentar a lipofucsina, diminuir a lipofucsina. Então, por exemplo, o que é que causa um aumento natural da lipofucsina?
O envelhecimento. É um marcador de envelhecimento. E o que é que causa uma diminuição dessa lipofucsina? Lembra lá, o EPR ele é muito importante também até para tirar esses metabólitos lá dos fotoreceptores, e aí esse EPR vai ser importante para você ter lipofucsina. Numa situação que você tem, por exemplo, uma atrofia do epitélio pigmentado da retina, você não vai ter tanta lipofucsina assim. Só que, galera, você olha um fundo de olho, a gente tem algumas áreas que naturalmente já são hipoautofluorescentes. Ou seja, elas são mais escuras no fundo de olho. E a gente tem que lembrar das 4 regiões. A primeira delas é o disco óptico, porque não tem o epitélio pigmentado da retina. A segunda são os vasos, porque o próprio sangue que está ali dentro do vaso, ele faz um bloqueio da fluorescência. Além disso, a gente tem que lembrar da fóvea, que tem uma redução natural da lipofucsina e um aumento da melanina, e também da fovéola, que ali você tem um bloqueio pela luteína e também pela zeaxantina. E aí, já passando agora para algumas situações de imagem, a gente tem que lembrar do que é que pode causar, por exemplo, uma hipoautofluorescência. Se a gente organizar o pensamento em situações, por exemplo, que você tem redução da lipofucsina, a gente vai ver uma imagem até que está aqui na nossa tela, ali mais em cima a gente já tem algumas condições, como por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade. Você perde EPR, perde fotoreceptor também, mas você perde EPR, e o EPR ele é fundamental para produzir essa lipofucsina. Sem lipofucsina, a imagem vai ficar escura, porque esse é o fluoróforo principal. Na retinose pigmentar também, que você morre o quê? Morre fotoreceptor. E é do fotoreceptor que você teria a lipofucsina. Se não tem fotoreceptor, também não tem lipofucsina. E a outra coisa é quando você vai brincar de videogame, vai dar um tiro na retina e vai matar aquela região. Você também não vai ter lipofucsina e você vai ter então também uma hipoautofluorescência. Agora, uma outra situação também é aquela em que você tem alguma coisa na frente da retina. E aí você também vai ter um bloqueio, você vai ter uma hipoautofluorescência. Então os mais clássicos são exatamente o que a gente também está vendo. Fibra de mielina, exudato duro, edema de mácula e sangue. Sangue adora fazer bloqueio, tanto nesse exame como também nos próximos que a gente vai ver. Muito bem, esses são os achados que a retina fica escura, fica hipoautofluorescente. O próximo achado que a gente vai colocar em imagem também é exatamente a hiperautofluorescência, que você também tem que raciocinar. Então, por exemplo, uma situação em que você também tem um aumento da lipofucsina, como por exemplo as drusas. As drusas, galera, é um conteúdo ali meio lipídico, que você também vai ter a lipofucsina. Então, na região da drusa em si, você pode ter hiperautofluorescência. Distrofia de Besse também é um outro exemplo. Além disso, a gente tem algumas distrofias, como por exemplo a distrofia de Cones, que naquela área em que você tem a transição entre a retina sadia e a retina doente, você também tem uma hiperautofluorescência. Inclusive, galera, esse é um exame essencial quando você está querendo fazer o acompanhamento e até mesmo o diagnóstico de várias distrofias, porque a gente consegue ver claramente ali na imagem esse anel hiperautofluorescente naquela região ali da transição. Para finalizar essa hiperautofluorescência, ainda a gente pode ter a região em que você tem uma redução da luteína, no caso, por exemplo, de uma MACTEL do tipo 2, e também depósitos de cálcio. Eu falei para você na aula de, por exemplo, de anomalias do nervo óptico, a drusa do nervo óptico. E a drusa, ela fica muito bonita na autofluorescência. Ela costuma ficar hiperautofluorescente. E o astrocitoma de retina é uma outra doença de retina que a gente pode ver esse achado. Basicamente, esse é o exame de autofluorescência, que não usa contraste. Agora, eu vou revisar com você exatamente a angiofluorescenografia e a endocianina. Começando pela angiofluor, galera, esse sim é um exame que usa corante, não é simplesmente o fluoróforo. E o corante que ele usa aqui é a fluoresceína, que, galera, a prova vai tentar te confundir. A fluoresceína, ela não tem iodo. Tá certo? Que ele vai querer te confundir com outro exame, a indocianina, que para não confundir a gente vai lembrar de iodocianina verde, beleza? Maravilha. Tem que lembrar também que a maior parte dessa fluoresceína, ela circula presa à proteína, somente 20% circula de forma livre na nossa corrente sanguínea e a principal via de excreção é a via renal. Esse exame tem algumas fases que a gente está até mostrando ali na tela. Tem o tempo do braço-olho, que é quando você começa a injeção até o corante de fato chegar ali no olho. Dura ali em média entre 10, 20 segundos, ou algumas referências falam de 8 a 13. E aí, finalmente, o corante chega no nosso olho e aí você começa a fase coroidiana, em que a gente vai ter ali uns 10 a 20 segundos depois da injeção, você vai ter esse flush coroidiano com a coroide ali acesa, mas todos os vasos da retina ainda apagados.
Depois a gente tem a fase arterial, que as artérias basicamente elas estão cheias, mas a veia está completamente vazia. Depois a gente tem a fase arteriovenosa, que você tem um enchimento laminar da veia. Depois a gente tem a fase venosa, que você tem um enchimento venoso total. No final das contas, você tem ainda aquela fase de recirculação, que você tem um stain no disco óptico. Galera... Flávio, uma coisa eu acho muito importante aqui, para todos que estão também na residência, é acompanhar como são feitos esses exames. Então, isso é muito importante, pessoal. Lá no nosso serviço, a gente acompanha ali e até faz ali angiofluorescenografias. Então, é muito importante justamente pra gente entender essas fases. Se você só pega aquele exame já pronto, você não consegue ver isso. E até o tempo braço-olho, ele já é importante. Porque, por exemplo, numa síndrome ocular isquêmica, por exemplo, esse tempo ele vai estar diminuído. Então, todas as fases... Alargado, desculpa. Todas essas fases, elas são fundamentais. Isso. E aí você tem que ter esses conceitos de quanto tempo cada fase dura, até porque você vai ter simplesmente um atraso, né? Você tem que saber, então, o que é o tempo. Na verdade, normal. A beleza da anjo é que é um exame dinâmico, né? Se não fosse isso, a gente só faria OCTA hoje em dia, mas a anjo tem essa vantagem de ser um exame dinâmico, que vai, então, você pode acompanhar o comportamento desse contraste, ver se ele está extravasando, se não está. Já na anjo OCT, você tem uma foto pontual, né? E não um exame dinâmico, como na angiofluorescenografia. Exatamente. E aí os nossos R1s lá, que particularmente são os que fazem o exame, eles ficam com muito medo de duas coisas. Primeiro são os efeitos colaterais, só que a gente tem que dizer que são efeitos raros. E desses raros, os mais comuns são coisas mais leves, é tipo uma náusea, vômito, prurido, é você orientar o paciente que ele vai ficar com a urina e a pele às vezes um pouquinho mais amarelada, esverdeada, e que a conduta disso, já caiu em prova, é exatamente você fazer uma conduta expectante, tá certo? Em relação à coloração da urina e da pele. Vai passar. Se quiser, até indica uma ingestão um pouco maior de água, mas é ter paciência. Raramente você vai ter quadros um pouco mais graves, mais preocupantes. Então, urticária, síncope, necrose local. E mais raro ainda e mais grave ainda, o paciente pode até ter, por exemplo, um espasmo de laringe, um edema de laringe, melhor dizendo, né? Anafilaxia e, infelizmente, até morte. Esse é o primeiro medo do nosso R1. O segundo medo é exatamente em relação à função renal. E isso tem uma certa justificativa, porque a principal via de excreção, já te falei, é exatamente a via de excreção renal. Então você tem que tomar cuidado com a função renal do paciente. Porém, a contraindicação absoluta a esse método é exatamente a história de você ter tido uma alergia prévia, não a iodo, mas ao próprio exame que o paciente já fez anteriormente. Muito bem. Agora, vamos passar ali para os padrões de imagem. E aqui a gente vai diferenciar as imagens em imagens que ficam escuras e imagens que ficam claras. O termo bonitinho para isso é hipofluorescência quando está escuro e hiperfluorescência quando está claro. Percebam que aqui a gente tem um bloqueio, um defeito de enchimento, por não perfusão da coroide, tá? Aqui na imagem, você vê que a retina está bem perfundida. E você tem uma falha de enchimento da coroide, é um caso de coroidopatia hipertensiva, e aqui você já tem um defeito de enchimento a nível de retina, um paciente com uma retinopatia diabética, com uma isquemia periférica importante, tem toda essa área escura não perfundida. Perfeito. Então essa é uma das causas de hipofluorescência, nesse caso, por um defeito de enchimento. Já a outra causa é por um bloqueio. Você tem alguma coisa na frente do vaso que aí você não vai conseguir visualizá-lo. Então a gente consegue perceber ali nas imagens as hemorragias e as fibras de mielina. Então esses são os dois padrões de hipofluorescência, defeito de enchimento e bloqueio. Já na hiperfluorescência, galera, aqui a gente vai ter um pouco mais de padrão. A gente vai ter 4 padrões. Começando pelo defeito em janela. A fisiopatologia disso, galera, é você ter ali uma atrofia do EPR. E aí, quando você tem o EPR atrofiado, é como se ele, entre aspas, tirasse o bloqueio que naturalmente ele faria ao contraste. E aí você abre uma janela para ver as coisas ali que estão por trás. E aí você tem que entender o seguinte, no defeito em janela, a hiperfluorescência ela é muito mais intensa no início do exame e ela tende a ir diminuindo com o passar do exame. Esse é um insight que é importante até para a gente fazer a diferenciação dos outros tipos de hiperfluorescência. Então ali na imagem a gente tem áreas ali de atrofia até geográfica, ali no caso da DMRI, no lado esquerdo, que você tem uma perda grande do EPR e você consegue perceber esse tipo de imagem. O segundo padrão é exatamente o vazamento, ou o leakage, como a gente está acostumado a falar.
tem alguma coisa que está vazando, como por exemplo um microaneurisma, um neovaso, e aí você vai constantemente tendo cada vez mais contraste extravasando ali daquela região. Então é fácil a gente entender que você vai ter um aumento da intensidade da hiperfluorescência à medida que o exame passa. E como vai vazando cada vez mais, a área também vai aumentando e nesse caso a gente vai ter margens mal definidas. Então a gente percebe ali na imagem uma vasculopatia e até um certo grau de edema ali na região da mácula, que a gente tem esse vazamento. O próximo padrão é exatamente o pooling, tá? O pooling, o que é que você tem? Você tem uma característica muito interessante, como por exemplo numa coriorretinopatia central serosa, como por exemplo num DEP por outro motivo, um descolamento de retina. E aí o que é que você vai ter? Você vai ter também um aumento da intensidade da fluorescência à medida que o exame passa, mas essa área de descolamento, essa área ela é bem delimitada, ela é fixa. Então apesar de você ter esse aumento da intensidade, a área ela vai aumentar até um certo ponto, mas aí você não vai ultrapassar essa região que já era delimitada, e aí você também vai ter as margens bem definidas. Então, você vai começar a ter um vazamento que vai aumentando, mas no final das contas você tem uma área que ela é bem delimitada, que é a área de todo aquele descolamento de retina, por exemplo. E por fim, a gente tem o staining, que acontece principalmente em casos de fibrose tecidual. O que é que vai acontecer? Você vai aumentar a intensidade à medida que também o exame passa, porém aqui a área é fixa e as margens são bem definidas. Então são esses os 4 padrões que a gente tem de fluorescência na angiofluoresceinografia. Calma, que quando a gente for falar sobre indocianina, esses padrões vão ser basicamente os mesmos e as características as mesmas. Então agora a gente vai basicamente falar o que é mais peculiar da indocianina. Primeiro é que é um composto que tem iodo, tá certo? Então a alergia a iodo é algo que você tem que levar em consideração na hora de fazer esse exame. E aqui, a indocianina ela é muito mais ligada às proteínas do que é a fluoresceína. Aqui, pessoal, só 2% circula de forma livre na corrente sanguínea. 98% está ligado. Enquanto que lá na fluoresceína a gente tinha uma excreção renal, aqui a gente vai ter uma excreção principalmente através da bile. Então a função hepática é algo que a gente tem que estudar bastante aqui nesse tipo de paciente. Falando das fases do exame, galera, aqui é um pouquinho diferente. A gente vai ter uma fase mais precoce, que dura ali entre 2 e 60 segundos, que você vai ter um enchimento difuso da coroide, mas ali a região perto do disco, o próprio disco, a região peripapilar, ainda vai estar apagada. Em seguida, a gente começa a ter a fase intermediária inicial, que você vai começar a encher essa região peripapilar. Depois a gente tem a fase intermediária final, que dura até de 3 a 15 minutos, que a gente vai ter uma impregnação difusa da coroide, mas o disco óptico continua escuro, como a gente está vendo ali na terceira imagem da nossa tela. E finalmente a gente vai ter a fase tardia, que o que é que vai acontecer? Principalmente agora uma hipofluorescência dos vasos da coroide e também da retina. E à medida que o exame vai passando, pessoal, você vai começando a ter uma evidência ainda maior das lesões que você procura. De efeitos colaterais, não vou repetir, aqui é raro também e são bem parecidos com o que a gente observa lá na fluoresceinografia. Vamos falar agora só sobre os padrões de imagem para a gente finalizar. Hipofluorescência, a gente também não vai ter o defeito de enchimento. Aqui a gente vai ter bloqueio e eu só queria citar os dark dots. A gente pode ter, por exemplo, na doença de Vogt-Koyanagi arada, na placoide e em birdshot, como a gente está vendo ali embaixo. Já na hiperfluorescência, eu não vou repetir, a gente basicamente vai ter os mesmos padrões que a gente via na fluoresceína, com exceção do defeito em janela. Beleza, galera? Por que não tem defeito de janela? Porque naturalmente, né, por ter um comprimento de onda mais profundo, né, e ter uma maior retenção dentro dos vasos da coroide, a gente já consegue ver os vasos da coroide naturalmente na indocianina. Então, o defeito em janela, que é quando a gente tem lesão DPR e a gente, por isso, passa a ver melhor os vasos da coroide, isso não acontece na indocianina, porque você já vê naturalmente os vasos da coroide. Perfeito. Muito bom, Flavinho. Fiquei impressionado com a capacidade de síntese e de falar muitos assuntos em pouco tempo. Sobre OCT, pessoal, que me pediram aqui para comentar, é super tranquilo, assim, eu não vou nem entrar tanto em profundidade em OCT, porque, cara, o que cai mais do OCT na prova não é nem muita parte teórica, diferentemente do que o Flavinho mostrou de angiofluor, indocianina, autofluor. No OCT ele cai muito mais uma correlação
clínica com o exame, então vai ter muita imagem de OCT em contextos de DMRI, MACTEL, etc., que é uma coisa que a gente não consegue abordar aqui em pouco tempo. Então, eu vou falar só alguns detalhes que podem aparecer na prova de vocês. Então, a tomografia de coerência óptica, ela vai utilizar um laser diodo infravermelho e vai utilizar um princípio que a gente chama de interferometria de baixa coerência para conseguir fazer uma reconstrução estrutural da retina. E os sistemas mais modernos, eles trabalham com tecnologia Spectral Domain ou tecnologia Swept Source. Time Domain, muito abandonado, já ainda tem algumas clínicas mais raiz que vão ter, mas, cara, na prática, hoje, os sistemas mais modernos, Spectral Domain e Swept Source, porque o Time Domain era muito lento, poucos scans por segundo, pouca resolução. No Spectral Domain, a gente utiliza ali 840 nanômetros de comprimento de onda e ele tem uma resolução de 5 a 7 micrômetros com a capacidade de fazer até 80 mil scans por segundo. Já o Swept Source, qual que é a vantagem dele? Ele consegue aprofundar um pouco mais, porque ele tem um comprimento de onda maior, cerca de 1050 nanômetros. Quanto maior o comprimento de onda, maior a capacidade de penetração. Então o Swept Source vai ver melhor a coroide do que o Spectral Domain por conta disso. Além disso, ele é mais rápido também, cerca de 100 mil ou mais scans por segundo. Então ele é mais rápido, então está sujeito a menos artefatos por ser mais rápido, e ele penetra mais também. Isso é um negócio que é legal de chamar a atenção, porque às vezes a pessoa fica com a impressão de que por conta dessa definição, talvez ele fosse mais lento, né? Mas ele é mais rápido. E isso já vi algumas questões, assim. Isso daí. E aí, bom, outra coisa que vale a pena a gente passar aqui, talvez, sejam as camadas da retina aqui com vocês, né? Eu acho que vale a pena ali, o que o Flavinho falou, só dar uma mostrada aqui na imagem. Olha, então vamos lá, a gente tem sempre uma alternância entre camadas mais hiperrefletivas e camadas hiporrefletivas. A primeira camada a gente não consegue ver ela, né, no OCT, que é a membrana limitante interna. A primeira que a gente vai ver mesmo, ó, vai ser aqui a camada de fibras nervosas da retina, essa daqui que está sendo apontada pela seta, beleza? Então ela é hiperrefletiva. Depois a gente tem uma camada hipo, que é a camada de células ganglionares, que é justamente o núcleo das células que vão formar a camada de fibras nervosas da retina e que posteriormente vão formar ali o nervo óptico, que é já mais o departamento ali do Pedrinho, né? Depois a gente vai ter uma camada sináptica, que é a camada uma camada sináptica, que é a camada plexiforme interna, onde vai acontecer a sinapse das células ganglionares com as células da próxima camada, que é a camada nuclear interna. Aqui a gente tem corpo celular de células bipolares, células amácrinas, células horizontais, beleza? Depois a gente tem uma camada que é hiperrefletiva, que é a camada plexiforme externa, tá? Que é mais uma camada sináptica. E é importante pontuar que até aqui a nuclear interna, a gente está falando de retina interna, tá? A partir da externa, a gente está falando de retina externa, é por isso que chama plexiforme externa, Boa. tá? E por que isso é importante? Porque retina interna tem nutrição, né, da artéria central da retina e a retina externa da córeo capilar. Essa grande camada bem espessa é a nuclear externa. Por que ela é espessa? Poxa, é muito importante, é o núcleo dos fotorreceptores, que são as células aí mais importantes da retina, que tem ali uma atividade mitocondrial muito grande, um consumo metabólico muito grande. Então é uma camada bem espessa. E aí depois a gente chega nas 4 linhas hiperrefletivas, que eu fiquei bem chateado na Copa Interoftalmo, que marcaram lá uma membrana limitante externa e a galera não soube lá. Poxa, tem que saber essas camadas da retina, pessoal. Isso é importante para a vida, isso é importante para a prova, tá? Então a gente chega aqui nas camadas hiperrefletivas da retina externa. Quais são elas? Ó, a limitante externa, depois a gente tem uma camada hipo, que é a zona mioide do fotorreceptor. Depois a gente tem a zona elipsoide do fotorreceptor, que também era chamada de ISOS, né? Junção entre o segmento interno e o segmento externo, onde a gente tem as mitocôndrias. A gente vai ter uma hiporrefletiva, que é os segmentos externos dos fotorreceptores, a zona de interditação e o epitélio pigmentado da retina, complexo EPR e BRU, beleza? Então essas 4 linhas hiperrefletivas, ó, limitante externa, elipsoide, zona de interditação e epitélio pigmentado da retina, a gente tem que perceber muito bem, quando a gente for laudar um OCT, a integridade dessas camadas, porque elas dizem muito pra gente a respeito de quão saudável é essa retina externa, e qualquer quebra dessas camadas significa ali patologia muitas vezes e vai ter repercussão na visão do nosso paciente. Bom, de OCT eu queria basicamente mostrar isso, porque o resto das nossas aulas é mais mostrar alteração, isso daí é muito mais algo que a gente tem que ir vendo doença a doença. Sobre OCT angiography, né, ou OCTA,
que é importante a gente falar para vocês? Então, o OCTA, ele vai utilizar o OCT en face, que é quando a gente faz ali uma seção transversal da retina, e é como se a gente estivesse olhando ela de frente, tá? E ele vai atuar através de um princípio que é a detecção do movimento das hemácias. Pensa bem, o que se movimenta na retina? Só a hemácia dentro dos vasos, o resto é estático, não é mesmo? Então, se ele consegue detectar o que está em movimento e fazer imagens sequenciais e subtrair tudo aquilo que não se movimentou, ele consegue reconstruir o arcabouço vascular. Então é assim que ele faz. Ele detecta o que está em movimento e subtrai tudo aquilo que não se movimentou para reconstruir o arcabouço da retina sem precisar de contraste. Então é muito bacana, tá? Consegue fazer imagens fantásticas da retina. E o que é interessante do Anjo ACT? Bom, primeira coisa muito interessante é a capacidade dele de separar a vasculatura da retina em plexos, né? A gente não consegue fazer essa segmentação na angiofluorescinografia. Aqui no OCTA a gente consegue. A gente consegue dividir aqui em complexo vascular superficial, que vai englobar o plexo vascular da camada de fibras nervosas da retina, que está lá na camada de fibras nervosas da retina, e o plexo vascular superficial, propriamente dito. Ele consegue também diferenciar aqui o complexo vascular profundo, que é dividido aqui em plexo intermediário e plexo profundo, que estão ali na porção mais interna e mais externa da nuclear interna. E por fim, aí ele tem uma área avascular, que não deve ter nenhum vaso, que é a parte ali da retina externa. Como vocês sabem, a retina externa é avascular, isso é fundamental para que a retina externa consiga preservar ali o máximo de acuidade visual, né? Então os fotorreceptores estão ali sem nenhum vasinho atrapalhando eles ali para eles poderem gerar o máximo de acuidade visual. Qualquer complexo vascular que apareça aqui é neovascularização. E por fim, a córeo capilar. Então essa é uma vantagem do OCTA, ele consegue fazer essa segmentação em plexos, beleza? E essa questão até de mostrar quais são os plexos com imagens foi questão da última prova do CBO, pessoal. Então vamos ter bastante atenção com o OCTA, que já está aí faz um tempo sendo tema de muitas questões. Então a gente pode, eles têm cobrado mesmo o OCTA, e o que mais tem cobrado é esse princípio de funcionamento, de detecção de movimento de hemácias e tal. Então, olha só, por exemplo, aqui um caso de coroidite multifocal com neovascularização. Aqui no azul, onde é o complexo avascular, aparece um complexo neovascular, beleza? Então, é bem tranquilo de identificar. Outra aplicação seria você identificar, por exemplo, um aumento da zona vascular da fóvea. Você consegue até mensurar esse aumento da zona vascular da fóvea, por exemplo, no paciente com retinopatia diabética, tanto aqui no complexo superficial quanto no complexo profundo, ele tem um alargamento da zona vascular da fóvea, que é um sinal de mau prognóstico em caso de retinopatia diabética. E por fim, aqui um comparativo com a Anjo, que eu acho que é interessante a gente fazer. Primeiro, então, de vantagens. Não é invasivo, então não tem contraste, não tem que pegar veia, não está sujeito àqueles efeitos adversos que o Flavinho comentou, né? Então você consegue fazer essa segmentação em plexos, fazer a reconstrução 3D e fazer uma quantificação vascular que a Anjo não consegue. De desvantagem, a maioria dos aparelhos, né, vai ver mais a região macular, então não vai ver a periferia. Então existem softwares mais modernos, pouco disponíveis, que já conseguem fazer análises maiores, mas em geral não vai ver periferia, para você quantificar, por exemplo, isquemia periférica, não é a função dele. Não faz um estudo dinâmico, então é uma foto pontual, você não acompanha ali para ver extravasamento, por exemplo. Então até fala aqui, não avalia líquido, ele avalia hemácia dentro do vaso, não avalia extravasamento. Tá? Então ele não é bom para ver líquido, para ver extravasamento de fluido, ele é bom para ver hemácias dentro dos vasos. Nas áreas isquêmicas, por conta de um fluxo lento, ele pode ter alguma limitação, tá? Por conta ali do fluxo ser muito lento, ele pode não detectar, e ele é sujeito a alguns artefatos, como artefato de piscada, artefato de movimento, de segmentação, que é quando ele projeta um plexo mais superficial nos plexos mais profundos, tá? Esse é o de projeção, perdão. E o de segmentação, que é quando você faz uma segmentação incorreta ali, dependendo da alteração estrutural que a retina tem, você pode fazer uma segmentação inadequada e ele identificar, por exemplo, aqui com uma parte do complexo mais superficial aqui junto com o profundo, beleza? Então, de OCT e OCTA, basicamente isso, tá? E agora, eu queria falar com vocês de retinopatia diabética, já entrando já na parte mais
mais das doenças vasculares, para depois passar a palavra ali para o Pedrinho continuar falando das doenças vasculares. Então, de retinopatia diabética, pessoal, também é um mundo, né? Não quero esgotar esse assunto, vou tentar falar aqui o que é mais importante pensando em prova, né? Então, primeira coisa, quais são os principais fatores de risco da retinopatia diabética? O primeiro deles, o principal fator disso é o tempo de doença. Isso é muito importante, isso gosta de aparecer em prova. É mais importante até do que o controle glicêmico, tá? Então, quanto maior o tempo de doença, por exemplo, indivíduos com mais do que 20 anos de diabetes tipo 1, 90% vai ter retinopatia diabética, tá? Então, tempo de doença é o mais importante. Segundo fator mais importante, o controle glicêmico ruim, beleza? Então, esse é o segundo fator. Diabetes tipo 1 tem maior risco do que diabetes tipo 2 e os usuários de insulina também têm maior risco, talvez haja um fator de confusão de ser uma doença mais grave também, mas existe essa descrição. Além disso, nefropatia é considerado um fator de risco adicional, então o paciente nefropata, ele tem um risco adicional de retinopatia diabética, tá? Além do que apenas ali das doenças coexistirem, tá? Então marca uma doença mais grave, com maior risco de desenvolver retinopatia diabética, gestação, um fator de risco importante, tabagismo e hipertensão arterial. Então são doenças ali ou condições que potencializam a retinopatia diabética, hipertensão, tabagismo, nefropatia e a gestação não como uma doença, mas como uma condição que potencializa o risco de retinopatia diabética. Bom, vamos lá, falando agora de fisiopatologia bem rápido, tá, pessoal? Qual que é a lesão fisiopatológica básica, a primeira alteração histopatológica da retinopatia diabética? É a perda dos pericílios e o espessamento da membrana basal, beleza? Isso pode aparecer na prova de vocês. E qual que é a primeira lesão que aparece, pessoal? É justamente os microaneurismas, tá? Então, o microaneurisma é o primeiro sinal fundoscópico aqui, ó. Então, microaneurismas são essas lesões pontiformes aqui que a gente observa nessa retinografia e que a gente observa aqui nessa angiofluorescinografia, tá? Então são os microaneurismas que vão se manifestar ali na forma de leakage na angiofluorescinografia, é o primeiro sinal fundoscópico. Mas além dos microaneurismas, a gente pode observar hemorragias em chama de vela, por exemplo, na camada de fibras nervosas da retina, como vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda. Hemorragias em ponto borrão, que são hemorragias um pouco mais profundas. A gente pode observar os exudatos duros, que nada mais são do que lipoproteínas que extravasam. Os exudatos algodonosos, que são essas lesões aqui, ó, mais esbranquiçadas, mais superficiais, que são infartos da camada de fibras nervosas da retina. O bleeding venoso, que é ali um ensalsichamento venoso, já marca uma doença mais grave. E também as irmas, tá? As irmas, pessoal, são lesões vasculares que parecem neovasos, mas elas não ultrapassam a membrana limitante interna da retina, diferentemente do neovaso. O neovaso ele cresce para o vítreo, né? A irma está contida ainda à retina e ela não vai causar aquele leakage que a gente observa, aquele extravasamento importante que a gente observa na angiofluorescinografia dos neovasos, tá? Mas são lesões que também já marcam uma doença mais grave. Bom, sobre retinopatia diabética é muito importante também a classificação ETDRS, tá? Pode aparecer na prova de vocês, que vai classificar em leve, moderada, grave e muito grave. Para isso vale muito a regra do 4-2-1. 4-2-1 vai marcar a retinopatia diabética não proliferativa grave. 4-2-1 por quê? Se você 4 de hemorragias e microaneurismas graves em 4 quadrantes. O que é hemorragias e microaneurismas graves em 4 quadrantes? Mais do que 20 microhemorragias e microaneurismas, tá? Então isso é considerado grave pelo estudo ETDRS, já preenche critério para retinopatia diabética não proliferativa grave. O que é o 2? Bleeding venoso em 2 quadrantes, beleza? E o que é o 1? Irma em 1 quadrante. Se você encontrou irma, já é grave. Então 4-2-1 marca a doença grave pra gente na retinopatia diabética não proliferativa. Eu nunca lembrava quem era o 2 e quem era o 1, mas bleeding venoso tem 2 palavras e irma tem só uma. Então, boa. Me ajudava a lembrar. A leve é quando você tem ali apenas microaneurismas e microhemorragias que não preenchem os critérios para microaneurisma e microhemorragia grave, ou seja, menos do que 4 quadrantes, menos quantidade. E a moderada é um intermediário entre as duas, né? Se não tiver critério para leve ou critério para grave, é moderada. Quando que é a muito grave? Quando você tem 2 ou mais fatores para grave, aí você considera muito grave. Por que é importante essa classificação? Porque ela marca risco de evolução para a retinopatia diabética proliferativa e porque ela vai mudar a nossa conduta. Porque se a gente tem aqui a muito grave, pessoal, mesmo não tendo ainda neovasos, já está indicada a panfotocoagulação da retina, beleza? Então, por isso é muito importante a gente saber essa classificação. E um detalhe interessante,
edema macular e exudatos não fazem parte da classificação, isso também é questão de prova. Eles falam assim, qual critério não faz parte da classificação ETDRS? Aí bota lá, ou quais critérios fazem parte? Aí ele vai colocar lá, edema macular. Não faz parte, embora seja algo que repercuta muito na visão do paciente, não faz parte da classificação de gravidade, beleza? Bom, agora falando um pouquinho de retinopatia diabética proliferativa, né? Neovascularização da retina. O que é importante a gente saber de retinopatia diabética proliferativa, pessoal? É quando a retina neovasculariza, forma os neovasos de retina. O mais importante é a gente saber quando que a gente tem a retinopatia diabética proliferativa de alto risco, tá? Porque ali também teve o estudo, né, o ETDRS, ele definiu pra gente a retinopatia diabética proliferativa de alto risco, é aquela que tem mais risco de evoluir com complicações graves. Quais são os critérios? Vamos lá. Se eu tenho neovaso de disco, pessoal, basta neovascularização de disco com mais do que 1/4 do diâmetro do disco para eu considerar essa retinopatia como sendo de alto risco. Então, de disco é mais grave. Então, se tiver mais do que 1/4 do diâmetro do disco neovascularizado, já é alto risco. E se for menos do que 1/4 com hemorragia vítrea, também é alto risco. E se for neovascularização de retina e não de disco, Bernardo, aí eu vou considerar mais do que meio diâmetro de disco de neovascularização com hemorragia vítrea para considerar de alto risco, beleza? Esse paciente é um paciente que tem risco muito grande de perda visual em 5 anos, então a gente classifica ele dessa forma. E o tratamento da retinopatia diabética proliferativa, panfotocoagulação também, beleza? Bom, por fim, falar um pouquinho aqui de tratamento, né? De tratamento a gente tem que pensar o seguinte, o que eu vou tratar? Eu vou tratar edema macular e neovascularização, basicamente isso. Quando que eu faço panfotocoagulação? A partir da retinopatia diabética proliferativa muito grave, eu faço a panfotocoagulação. Na retinopatia diabética proliferativa também sempre faço panfotocoagulação, beleza? Posso fazer anti-VEGF na retinopatia diabética proliferativa? Posso. Existe um protocolo chamado protocolo S, que autoriza a gente, comparou ali laser com anti-VEGF para tratar retinopatia diabética proliferativa e mostrou que o anti-VEGF é tão bom quanto o laser e ainda tem menos risco de perda de campo visual, né, e tudo mais, o paciente tem melhor visão noturna. Mas na prática, né, como é muito complicado você fazer anti-VEGF nesse paciente, uma medicação cara que exige muita adesão no tratamento, na prática é muito mais seguro fazer a panfotocoagulação porque é um tratamento definitivo e que pode preservar a visão do paciente, tá? Mas em termos de prova também pode ser feito o anti-VEGF para tratamento da retinopatia diabética proliferativa. E para tratamento do edema macular? A gente pode fazer laser focal. Quando que eu posso fazer laser focal? Se eu tiver ali um ponto de extravasamento a mais de 500 micrômetros do centro da fóvea, um grupo ali de microneurismas focais, eu posso fazer o laser focal, mas é muito mais comum hoje a gente tratar o edema de mácula com anti-VEGF. A gente tem vários tipos de anti-VEGF, vários regimes de tratamento, a prova geralmente não entra nesses detalhes. Em alguns casos a gente pode lançar mão também dos corticoides. Quando que o corticoide ele é interessante? Por exemplo, pacientes pseudofásticos, alguns estudos mostram que se o paciente já é pseudofástico, já não tem o risco de evoluir para catarata, você utilizar o corticoide muitas vezes vai ter um resultado similar ao anti-VEGF, pacientes gestantes que não podem usar o anti-VEGF, pacientes com casos refratários de edema macular, que pode ter um componente inflamatório importante, a gente também pode lançar a mão dos corticoides, como triancinolona e osurdex. Beleza? Pessoal, é um mundo isso daqui, eu quis trazer aqui um pupurri do que pode cair de retinopatia diabética, e agora eu vou passar para o Pedrinho também resumir as alterações aí vasculares, para depois a gente fechar com a parte do Iago e entregar esse podcast para vocês. Bernardo, muito obrigado agora pela palavra. E aqui nós temos doenças que são muito comuns no nosso dia a dia. Então, se você pensar na população brasileira, junto com a diabetes mellitus, uma das principais patologias é a hipertensão arterial sistêmica. E como uma doença que afeta primariamente a vasculatura, ela não deixa o olho de fora. Então, pessoal, o que é importante? Primeiramente, ela pode gerar um próprio dano lá na nossa retina, na nossa coroide, porém ela é um fator de risco para muitas patologias que nós vamos citar que são fundamentais para a nossa prova. Então, é um fator de risco muito importante para a oclusão de veia central da retina, para a oclusão de artéria central da retina, para macroaneurisma e também para neuropatias ópticas isquêmicas anteriores não arteríticas. Então, a hipertensão arterial, além de ter um efeito primário na nossa retina e na nossa coroide, ela tem um fator de risco muito importante para outras condições.
Agora falando já da nossa retinopatia hipertensiva, que é a principal manifestação clínica oftalmológica, nós temos que saber que, primeiramente, onde que ela afeta? Ela vai afetar as arteríolas e os capilares, gerando áreas de não perfusão em diversas partes da retina, podendo gerar ali uma perda neuronal. E dentro disso, pessoal, nós vamos mostrar agora para vocês quais são as principais alterações clínicas. Então começa ali com uma redução, um afilamento do calibre dessa artéria e juntamente com isso, com um espessamento ali da túnica íntima e da túnica muscular dessas arteríolas e desses capilares. E aí a gente vai ter as alterações que a gente consegue ver no fundo de olho. A gente começa ali com um afilamento vascular difuso, uma outra que também é muito interessante são as arteríolas ali em fio de cobre, que começa a fechar aquelas arteríolas acometidas, mas não totalmente. E aí quando você tem uma obstrução maior, você tem a arteríola em fio de prata. Isso é bem interessante. Depois, pessoal, nós temos o cruzamento artério-venoso patológico. Lembrar que na retina, as arteríolas e as vênulas, elas compartilham a sua adventícia. E aí, como você tem ali nas arteríolas essa adventícia espessada, maior, você tem algumas alterações de compressão. E essas alterações, nós vamos observar ali que são 3 epônimos. A prova gosta de epônimo, a equipe do Oft Review também gosta desses epônimos. O primeiro, pessoal, não tem como esquecer, que é o sinal de Salus, faz o S para você lembrar. Salus, a veia, ela faz uma deflexão, muda o trajeto dela, ela fica um formato de S. Então não tem como esquecer. Outra coisa que acontece ali, bem interessante, é o sinal de Gunn, que é meio que uma continuação ali do sinal ali dessas alterações, é um contínuo, né, essas alterações vasculares. O sinal de Gunn, você tem uma interrupção da vênula quando você tem a passagem da arteríola. Então o Iago vai mostrar ali para vocês ali que você tem ali de um lado a presença da vênula, a interrupção e depois retorna esse fluxo. E o sinal de Bonnet, ele já tem, além de uma alteração no fluxo, um represamento anterior desse sangue. Então, um represamento distal ao cruzamento AV patológico. E entendendo a fisiopatologia dessas condições, a gente consegue entender, pessoal, a classificação da retinopatia hipertensiva, que é fundamental. E ela, justamente, ela divide a principal delas, que é a Kate Wagner Barker, que ela cai até ela na sua prova de residência médica, ela divide em achados ali mais crônicos e achados mais agudos. Então, a classificação, o tipo 1, a primeiro estágio, é um estreitamento arteriolar mais leve. O tipo 2, ele já tem um estreitamento arteriolar leve, mas tem cruzamentos arteriovenosos patológicos. O terceiro tipo, ele já entra ali com hemorragias e exudatos, e ela já começa a ter uma gravidade maior. E o tipo 4 é aquela hipertensão, pessoal, do pronto-socorro. Aquela hipertensão aguda, com edema de papila e alterações coroidianas também, que nós não podemos esquecer. A coroide, pessoal, ela tem uma vascularização muito intensa, muito ampla. E você ter uma hipertensão muito intensa, uma emergência hipertensiva acima de 180 por 120, você pode ter áreas de infarto dessa coroide, ou seja, gravíssimo, uma lesão de órgão-alvo, que você tem que agir para baixar essa pressão instantaneamente, porque esse paciente ele tem risco de vida. Então, se você tem um paciente no seu consultório ou no pronto-socorro que tem esses achados, você tem que encaminhar ele para emergência, porque é uma emergência hipertensiva. Ali, nós temos ali os 3 principais achados da coroidopatia hipertensiva, que são ali as manchas de Elschning, que são as áreas de infarto na coroide. Copia interoftalmo desse ano também caiu, então sempre a gente fica atento no que caiu lá, porque pode ser um prenúncio para a prova do CBO. E também outras alterações ali, as estrias de Siegert, o triângulo de Amalric, todos esses que são por conta de um infarto ali, de falta de sangue, por conta desse aumento da pressão. Uma coisa importante é, pessoal, esses achados crônicos, a gente tem que tratar a doença de base, eles não têm uma repercussão oftalmológica tão importante. Mas, então, aqui, o mais importante é você tratar esses casos mais agudos, quando tem um papiledema, quando tem uma coroidopatia hipertensiva. De hipertensão, pessoal, é isso. E agora eu vou falar aqui, né, como glaucomatólogo, de uma condição que tem uma relação muito íntima com glaucoma neovascular, que é a principal causa do glaucoma neovascular. E também a segunda causa mais comum de doença vascular da retina, que são as oclusões de veia central da retina. Então, pessoal, esses pacientes que têm ali uma idade mais avançada, uma hipertensão arterial sistêmica crônica, eles vão desenvolver risco para a gente ter justamente a oclusão, o fechamento da veia central da retina ou de ramos dela. E é uma patologia fundamental,
porque ela pode causar várias repercussões visuais, como edema macular, glaucoma neovascular, neovascularização também da retina, da íris, então ela é fundamental. Pessoal, uma coisa importante você tem que lembrar dos fatores de risco, igual eu falei. Idade, acima de 50 anos, hipertensão, diabetes e o fato dela ser muito mais comum de forma unilateral. Se você foge um pouco disso, pessoal, você tem que abrir o olho para estados de hipercoagulabilidade ou até mesmo para outros diagnósticos diferenciais. Então, se você tem um paciente que ele tem menos de 50 anos e ele apresenta uma oclusão de veia central da retina, abra o olho, investigue se esse paciente apresenta alguma alteração de coagulograma, investigue alguma outra situação. Se esses pacientes também, que geralmente acontecem de forma unilateral, você tiver um acometimento bilateral, pessoal, você tem que acender um alerta para hiperviscosidade do sangue. Então, você tem que pensar em fenômenos ali importantes, né, vasculares e ali também tumorais. Você tem que saber. Inclusive, no CBO agora, a gente fez um desafio diagnóstico com a galera lá presente, que era exatamente a macroglobulinemia de Wallstrom, que gerava a situação de hiperviscosidade. É isso aí, o Flávio que montou esse casinho lá, né? Então o pessoal lá da Fubog, Anne, matou lá o diagnóstico. E uma coisa interessante também é que nós temos um fator de risco oftalmológico muito importante para oclusão de veia central da retina, que é a pressão intraocular elevada e o glaucoma. Então, a oclusão de veia central pode gerar um glaucoma neovascular, mas o glaucoma é um fator de risco para o desenvolvimento dessa condição. E isso cai na sua prova. Perfeito, pessoal? Agora nós vamos ter que saber qual que é a clínica desse paciente. Então, aquele paciente que tem uma oclusão de veia central da retina, você vai ver várias hemorragias intrarretinianas, difusas na retina, você vai ver dilatação, vasos tortuosos, isquemia da retina, edema macular e áreas de neovascularização. Por que a gente tem áreas de neovascularização? A retina saudável, ela produz muitos fatores angiogênicos que vão gerar um estado, né, de aumento de VEGF e outros fatores que vão propor uma neovascularização. E se você tem uma neovascularização da íris e do ângulo, você pode ter o tradicional glaucoma dos 100 dias. Geralmente 100 dias depois, se você não atuar, você tem a ocorrência do glaucoma neovascular. Uma coisa importante, pessoal, em casos crônicos, a gente vai ter uma comunicação ali entre os vasos dessa retina dos pacientes e o desenvolvimento de shunts, que também marcam a cronicidade desses pacientes. Pegamos esses pacientes na nossa prática. O que nós temos que fazer? Nós temos que dividir os dois tipos principais de oclusão de veia central da retina, entre a sua forma não isquêmica e a forma isquêmica. Isso, pessoal, tem muito a ver com prognóstico, com tratamento, com risco de perda visual. Então você tem que pensar nessas alterações. Na forma não isquêmica, nós temos menos de 10 áreas de disco de não perfusão angioflúria. Então, para você fazer justamente ali essa diferenciação, o ideal seria ter uma angiofluorescinografia. Uma acuidade visual geralmente não tão prejudicada e um DPAR que não está presente. Se o defeito pupilar aferente relativo está presente, você tem que pensar já na forma isquêmica. E é um fator de prognóstico a presença ou não do DPAR. Se você tem um DPAR, é pior o prognóstico. Nesses pacientes da forma isquêmica, você tem mais de 10 áreas de disco de não perfusão a anjo, presença de DPAR, constrição de campo visual e outras alterações. Uma coisa também que é importante temos formas que a gente não consegue diferenciar, porque fica ali em cima do muro, é a forma indeterminada. Mas é importante nós diferenciarmos para a gente fazer o acompanhamento desses pacientes. A oclusão de ramo da veia também é uma patologia que tem uma similaridade muito grande e ela geralmente ocorre depois de cruzamentos arteriovenosos patológicos. Então, aquelas alterações que nós citamos na retinopatia hipertensiva, elas podem ser predisponentes aqui para uma oclusão de ramo de veia central da retina. E nesses pacientes, a gente tem uma menor incidência de glaucoma neovascular, e geralmente quando há uma neovascularização é ali na borda entre a área da retina saudável e a área da retina acometida. Tratamento, pessoal. Tratamento se você tem ou não neovasos, isso vai mudar muito. Se você tem a presença de neovasos, você tem que fazer uma panfotocoagulação imediata. Mesma lógica da retinopatia diabética que o Bernardo falou. Se você tiver somente uma oclusão com edema macular sem uma neovascularização, você faz ali as injeções intravítreas de antiangiogênicos e em casos mais avançados você pode considerar ali a introdução de corticoides também, mas com aqueles fatores de complicações que a gente já citou agora, desenvolvimento de catarata, aumento da pressão intraocular.
oclusão de veia central da retina, é isso. E agora nós vamos falar das oclusões arteriais da retina, para que nós possamos depois passar a bola para o Iago fechar o nosso podcast. Oclusão de artéria central da retina, pessoal, tem muito a ver com aquilo que o Flavinho nos falou das bases de retina. Então, o que nós temos que lembrar? Que a artéria central da retina, ela faz o suprimento para os 2/3 mais internos da retina. O terço externo, ele é feito pela córeo capilar. E aí, pessoal, tem um detalhezinho que ele é bem sempre cobrado nas provas, que 25% dos pacientes ali, além de ter a artéria central da retina responsável por isso, na área ali mais da região macular, a gente tem uma artéria, que é a artéria cílio-retiniana, que pode também ser responsável por uma parte dessa vascularização. E aí, pessoal, o que acontece? A gente tem ali a artéria central da retina e nós podemos ter êmbolos ou trombos que fecham essa artéria e, consequentemente, dão uma isquemia na retina interna. Esses pacientes, eles geralmente têm vários fatores de risco sistêmicos, então, placas de aterosclerose, problemas de coagulação, hipertensão, tudo isso, um paciente que geralmente, clinicamente, ele tem já um dano muito grave. Então, são pacientes clinicamente já que nós temos que ter uma atenção especial. E aí, clinicamente, esses pacientes, eles vão citar que tiveram uma baixa acuidade visual, súbita, indolor, e quando eles chegam no oftalmologista, você pode ter um achado muito interessante, que é uma palidez difusa da retina, mas a área foveal, ela mantém sua coloração, que é o que a gente chama de mácula em cereja. Isso justamente explicado por conta das bases da retina, do fato de na fovéola a gente ter somente ali os fotorreceptores e ter a nutrição mantida pela córeo capilar. Juntamente com isso, nós temos ali, né, um defeito de campo visual, podemos ter alterações de OCT, como a PAN, que é uma alteração das camadas médias da retina, e cronicamente essa retina ela vai ficar mais afilada e vai ter uma persistência do defeito de campo visual por conta de uma isquemia prolongada da retina. Pessoal, quando você tiver diante de um quadro de uma oclusão de artéria central da retina ou de um ramo da artéria central da retina, você tem que procurar fazer uma avaliação sistêmica e clínica desse paciente, mandar para a clínica médica naquele momento. É uma emergência médica. É considerado como se fosse um AVC. Então, esse paciente você tem que mandar para uma avaliação clínica na hora. Já no ponto de vista oftalmológico, a gente pode até tentar algumas medidas heróicas, como fazer uma paracentese de alívio, ou fazer algumas medicações ali, hipotensoras oculares, massagem para tentar mobilizar esses trombos, mas o principal é mandar para a clínica médica tratar para poder fazer uma avaliação sistêmica desse paciente, porque é considerado um AVC, uma questão central, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, eu só fiquei com uma coisinha na cabeça nessa questão de prova e também da Copa Interoftalmo que eu queria deixar para vocês. Lá na prova da questão da Copa Interoftalmo, a gente teve 2 vezes cobrando uma síndrome que tem recorrência de oclusão de artéria central da retina, que é a síndrome de Suzak, que é considerada, sempre quando a gente fala em Suzak, nós temos que saber uma tríade: encefalopatia, surdez e oclusão de artéria central da retina. Então, isso fica um feeling de prova aqui que eu acho que pode cair. E agora eu passo a palavra para o Iago finalizar o nosso podcast aqui agora. Agora, galera, a gente vai conversar sobre outras doenças vasculares da retina e para começar, vamos falar de retinopatia falciforme. E já no comecinho, a gente tem que lembrar que ela vai estar mais associada com a hemoglobinopatia SC e não com a hemoglobinopatia SS, que é a comunzona ali da anemia falciforme. E mesmo a gente fazendo um podcast aqui sobre retina, a gente tem que lembrar que também vão ter as alterações do segmento anterior. Vai ter atrofia setorial de íris, vai ter vaso em vírgula na conjuntiva e o ifema, que preocupa muito, porque esses pacientes a gente tem que ser mais agressivo no tratamento, evitando sempre ali o uso dos inibidores da anidrase carbônica, porque eles podem precipitar a falcização. Em relação à retinopatia em si, a gente vai dividir ela em 2 espectros. A gente tem a não proliferativa e a proliferativa. Na não proliferativa, a gente vai ter uma associação com as estrias angioides e também vai ter aquelas hemorragias ali com aspecto de Salmon PET, que vão acontecer depois de áreas de obstrução capilar. Quando essas hemorragias vão sendo absorvidas, a gente vai ter uma imagem parecida com essa que a gente está mostrando aqui na tela, que são os corpos iridescentes. São essa reabsorção da hemorragia em Salmon PET. E outra alteração característica é que essas hemorragias, próximo delas, pode ter uma proliferação do EPR que vai gerar lesões hiperpigmentadas, que a gente vai chamar de Black Sunburst.
Tem alterações também que vão acontecer especificamente na área macular, que vão ser o afilamento mais temporal por conta da obliteração de alguns vasos que vão acontecer nessa região. A forma proliferativa a gente vai dividir em alguns estágios. E aí esses estágios a gente tem que lembrar do primeiro de todos, que vai ser só uma oclusão arteriolar ali. O estágio 2, que vão ser as anastomoses arteriovenosas. No tipo 3, a gente vai ter neovascularização e a gente vai ter aquele clássico aspecto de sifã, parece um coral ali, essa neovascularização. O estágio 4 vai ser do HV e o estágio 5 a gente já vai ter um DRT. Quando a gente vai tratar esses pacientes, a gente tem que lembrar que tem que ter muito cuidado com a quantidade de energia que a gente usa na panfotocoagulação. Porque se a gente coloca energia demais, a gente corre o risco de abrir roturas iatrogênicas. E tem uma coisa muito interessante aqui, se a gente parar para lembrar lá da época da clínica, esses pacientes têm uma tendência de fazer autoesplenectomia, os pacientes da anemia falciforme. E aqui no olho a gente tem um paralelo muito importante que também vai acontecer. Esses pacientes, conforme o tempo vai passando, tem uma tendência de isquemiar, tem um autoinfarto do sifã, e aí a gente vai passar a chamar isso de sifã branco. Se for preciso operar um paciente que tem anemia falciforme, a gente vai evitar colocar explante muito apertado, vai suplementar oxigênio, pode programar já para fazer uma transfusão, tem que deixar esse paciente muito bem hidratado. Só um detalhe, 3 coisas que caem de falciforme. Primeiro, que é mais comum hemoglobinopatia ASC, o Iago falou, já caiu umas 4 vezes isso, tá? Então tem que saber. Segundo, não usar acetazolamida e outros inibidores da anidase carbônica por causa do risco de falcização, já caiu N vezes também. E esses cuidados na cirurgia, não usar buckles muito apertados pelo risco de isquemia de segmento anterior, não tomar cuidado com o controle de pio no pós-operatório, porque esses pacientes eles têm uma susceptibilidade grande a fazer oclusões arteriais também, oclusões ali da cabeça do nervo óptico por conta de aumento de pio. Evitar, então, tomar cuidado com os gases expansíveis, controle bem rigoroso de pio e não deixar esse cara desidratar de jeito nenhum, beleza? Então isso aí realmente já apareceu algumas vezes na prova. É muito importante para a prática também quando a gente está lidando com esses pacientes, que tem uma tendência de ter muitas complicações. E aí, para a gente falar de algumas outras doenças vasculares também que são importantes, a primeira delas que a gente vai conversar agora é a telangiectasia macular idiopática. E tem 2 tipos principais de MACTEL. Tem o MACTEL tipo 1, que é aquela que só acomete um olho, e ela vai ser mais comum em homens, vai ter dilatações aneurismáticas ali que vão ficar mais temporais à fóvea. A tipo 2, ela vai ser dos 2 olhos, e ela vai acometer ambos os sexos de pacientes ali a partir da 5ª década de vida. A fisiopatologia dessa doença está relacionada com uma degeneração das células de Miller. E a clínica vai ser uma mácula acinzentada, retinopatia cristalina, capilares telangiectásicos, vênulas em ângulo reto e também a gente tem caracteristicamente migração do EPR. MACTEL gosta de cair em prova, pessoal, então grava esse aspecto aqui, ó, da imagem de mácula acinzentada com cristais, com áreas hiperpigmentadas de migração do EPR e com esses capilares telangiectásicos e essas vênulas em ângulo reto, que é o que está mostrando aqui na imagem, tá? Então gosta de aparecer em prova, é uma condição que parece ali, aparece para a gente alterações vasculares, mas a base é a degeneração das células de Miller. Isso. E aí precisa lembrar também que outra coisa que vai ter um aspecto clínico muito parecido com o MACTEL é a retinopatia por tamoxifeno. Eles têm gostado muito de colocar isso e tem que ter esse insight de que elas são doenças muito parecidas. No ACT, o que a gente vai ver? São cavitações ali, uma interrupção da elipsoide e o tratamento vai ser com anti-VEGF se esse paciente tiver neovascularização. Só uma pausa aqui, pessoal. Esse aspecto de OCT é muito importante, tá? De conhecer. Então, parecem cavitações, né? Isso aí lembra, sei lá, até lembra um edema de mácula, mas percebam que são lesões meio quadradas, né? Não é aquelas, não são aqueles cistos bem típicos ali de retinopatia diabética e, claro, né, você vai ter outros achados para diferenciar. E percebam que tem essas interrupções da zona elipsoide aqui na retina externa, tá? Isso é muito característico. E na anjo, esse extravasamento temporal à fóvea aqui, ó, bem localizadinho na região temporal à fóvea, é bem característico também, isso pode aparecer na sua prova.
E outra doença que cai com frequência também é a doença de Coats, que a gente já muda aqui bastante da nossa epidemiologia, né? O mais importante da doença de Coats é saber diferenciar ela do retinoblastoma. Se vocês souberem isso, vocês já estão com meio caminho andado. E aí as outras características que a gente tem que lembrar é que ela é uma doença telangiectásica, unilateral, vai ser mais comum em meninos que tenham menos de 10 anos e lembra o retinoblastoma por conta que ela pode se manifestar ali como uma leucocoria. Mas em Coats a gente não tem calcificação. O tratamento da doença de Coats a gente vai fazer com fotocoagulação, crioterapia e também pode ser feito anti-VEGF. Essas são as doenças principais, assim, que a gente tem que lembrar, né? Pra chegar ali na hora da prova já alinhado. De Coats, o que mais cai é a epidemiologia. É meninos, né? Então, sexo masculino, menores do que 10 anos, tá? Sendo que é mais grave, menores do que 4 anos. É isso que mais cai em prova. Diagnóstico diferencial de retinoblastoma, como o Iago falou. Então, sempre que tiver leucocoria, você tem que suspeitar. A exudação pode ser tão exuberante que pode ter DR seroso. E o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, não tem uma doença que causa uma exudação desse jeito igual a doença de Coats. Você vê uma exudação, mas exudado para valer, cara, isso é Coats. Não tem outra doença que causa esse aspecto de exudação aqui. Além das telangiectasias, dos aneurismas, né? E você vai tratar com fotocoagulação a laser nas áreas de não perfusão e você pode associar o anti-VEGF, né? Vai fazer a fotocoagulação a laser nas áreas de não perfusão, pode associar o anti-VEGF. E esses casos com descolamento de retina pode precisar até de vitrectomia, beleza? E aí, só para mostrar a imagem, né? Então, tipo, lembrar dessas hemorragias submembrana limitante interna que pode ter relação com valsalva ou tersom, tá? Então, valsalva, quando faz manobra de valsalva, né? Então, exercícios vigorosos e tudo mais, e tersom está associado a hemorragias intracranianas, geralmente tem um bom prognóstico, o tratamento geralmente é expectante, pode fazer IAG laser ou cirurgia se não resolver, e também a retinopatia da radiação, que lembra muito retinopatia diabética, é igual retinopatia diabética, só que estão com exudatos, microaneurismas, microhemorragias, só que com a história de radiação, radioterapia ou braquiterapia. Beleza? Então, de doenças vasculares é um mundo, a gente quis trazer aqui para vocês o mais importante, o mais resumido possível, mas entregando bastante profundidade também. E na próxima revisão a gente vai falar de DMRI, de outras doenças degenerativas, das distrofias e da cirurgia de retina. Beleza, pessoal? Agradeço muito a presença dos meus amigos, espero que vocês tenham gostado da revisão. Um abraço e até a próxima.